Olá, meu querido amigo, minha querida amiga, sejam muito bem-vindos ao nosso 7º encontro aqui do Estudo do Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, no canal Conhecendo o Espiritismo. Eu me chamo Tamara Menezes e hoje nós vamos dar início ao 3º capítulo da obra que se intitula Os Degredados. E nessa primeira parte desse estudo, nós vamos conhecer a narrativa do espírito amigo de Humberto de Campos, que foi o responsável por ditar essa obra ao médium Chico Xavier e nos trouxe tantas claridades acerca da história espiritual do Brasil, trazendo os personagens do mundo espiritual, mas também do mundo encarnado, né? Os personagens que nós já conhecemos na história tradicional. E aqui nós temos essa claridade, essa ampliação através da luz da doutrina espírita. E nesse capítulo em particular, o espírito de Humberto de Campos, ele vai nos trazer a história, o momento da história espiritual em que Jesus pessoalmente convoca o anjo Ismael ao seu trabalho na Terra, mais especificamente ao seu trabalho no Brasil. Então, nesse momento, nós vamos acompanhar essas narrativas do espírito de Humberto de Campos, tentando interpretar, tentando tirar aquela máxima da informação ali trazida pelo espírito amigo. Lógico, aqui o nosso objetivo é aprofundar e entender o espírito da letra que esse amigo querido nos traz. Então, eu aproveito para fazer aquele pedido, deixe seus comentários, as suas dúvidas, as reflexões, que com certeza nós aproveitaremos muito em breve, quando nos encontraremos na live para tirar as dúvidas, para trazer todos os questionamentos e fazer aquela recapitulação desses 3 últimos estudos, tá bom? Então vamos ao nosso estudo, que hoje nós temos bastante coisa para conversar. De fato, meus amigos e minhas amigas, nós temos nesse capítulo informações muito bonitas, né? O espírito de Humberto de Campos, como nós já conhecemos de algumas leituras, ele tem essa característica de ser poético em alguns momentos. E nesse momento específico em que Jesus adentra ao recinto, em que a espiritualidade estava toda eufórica, feliz com as mudanças que estavam acontecendo na Terra, Jesus se faz presente e convoca o anjo Ismael naquele momento. E esse vai ser principalmente, nessa primeira parte, vai ser o contexto principal em que nós vamos enfocar e de fato nós vamos estudar nessa parte. Na segunda parte nós já vamos entender mais um pouquinho do contexto, aprofundando sobretudo no tópico dos degredados, né, do que se trata os degredados. Então, nesse início, no contexto inicial, o espírito amigo começa, né, nos contando, nos narrando que logo após a chegada na nova Terra, celebrando o acontecimento nos espaços do infinito, todos os espíritos edificados nas lições sublimes do Senhor se reuniram. Então aqui ele já está nos indicando que a espiritualidade já reconhecia naquele momento as mudanças que estavam acontecendo, e com essas mudanças, com esses novos acontecimentos, eles se reuniram para celebrar. Né? Como acontece, por exemplo, quando a gente termina um projeto, quando a gente inicia, né, às vezes, um novo projeto para comemorar. Então, de fato, eles fizeram essa reunião para ficarem ali felizes, alegres, juntos. Né? E aí, o espírito de Humberto de Campos ele vai nos narrar, logo nesse início do capítulo, que grandes multidões generosas e aéreas formavam imensos hífens de luz entre a terra e o céu. Esses hífens de luz, se nós pegarmos pela tradução, pela interpretação do que seria, né, as estrelas, por exemplo, no céu, ou as estrelas cadentes, né, são as movimentações universais que acontecem. Então são, na verdade, espíritos que estão ali modificando de uma forma que nós não conseguimos nem traduzir, nem tampouco, talvez, interpretar. Então ele vai nos trazer a informação de que uma torrente impetuosa de perfumes se elevava da paisagem verde e florida, em busca do firmamento, de onde, voltada à superfície do solo, saturava as energias divinas. Então ali, naquele momento da Terra, das transformações que estavam acontecendo sociais, né, com as chegadas dos expedicionários portugueses, espanhóis, holandeses, ingleses, né, que estavam ali descobrindo para si aqueles mundos novos, aquelas terras novas,
nós, lógico, estamos nos concentrando a terra cruz, né, que é o Brasil. Mas com as outras mudanças que estavam acontecendo, a espiritualidade estava toda mobilizada. Então, o espírito de Humberto de Campos explica pra gente como é essa mobilização. Então, a gente pode entender que esses ifens de luz, né, que aconteciam entre a terra e o céu. Então, era possível captar na terra essas modificações também, mas são intraduzíveis, né? São modificações e são transformações que muitas vezes passam despercebidos pelos encarnados, porque nós temos, obviamente, uma ligação muito maior com o mundo, nesse momento, material. Então, às vezes, algumas questões escapam da nossa percepção, principalmente porque se trata, às vezes, de questões do plano espiritual, e nós não temos, muitas vezes, até mesmo merecimento, né? Mas nós não temos também um desenvolvimento, uma faculdade ali que possa nos auxiliar a perceber essas mudanças. Então, mais especificamente naquele contexto, né, de 1500, uma época em que ainda não se tinha a tecnologia que se tem hoje, por exemplo, de comunicação, de informação, muitas coisas da intuição podiam passar um pouco batidas, né? Até mesmo pelo nível de informação que tínhamos na época. E aí o espírito de Humberto de Campos traz essa informação de que nos ninhos quentes das árvores pousavam as vibrações renovadoras das esperanças edificantes. Então aqui ele já está nos trazendo essa ligação entre a terra e o céu. O momento principalmente em que na terra houve essa modificação. Nós precisamos também recapitular, lembrar lá do estudo do Boa Nova. No primeiro capítulo, o espírito de Humberto de Campos explica que a chegada de Jesus na terra, antes da chegada de Jesus, mais especificamente, 500 anos antes, houve um preparo da ambiência da Terra. Né? A Terra precisou passar por modificações, inclusive nas suas questões sociais, nas suas questões morais. O imperador Augusto, na época, que foi o principal responsável por trazer a paz romana, trazer o sentimento de paz, inclusive, foi quem operou ali, quem, por exemplo, inseriu as artes, a música, a poesia, e tudo isso foi preparando realmente a ambiência da terra naqueles momentos que antecederam a chegada do mestre. Então, todas as mudanças que acontecem na Terra são preparadas pela espiritualidade. E essa mais específica, né, de uma expedição, de uma descoberta de novos mundos, de novas possibilidades, de mudanças, né, de transição social, de transição moral da humanidade, em que, principalmente aqui falando, lógico, do livro do Brasil, Coração do Mundo, porque nós estamos situados nesse celeiro de bênçãos, né, tudo acontecia para que essas modificações fossem o mais simples possível. É importante nós contextualizarmos que sim, tivemos muitos desvios morais, e ao longo do livro nós vamos conhecer inclusive os desdobramentos desses desvios. Nós não podemos negar, né, que aconteceram os genocídios, as matanças, as guerras, as lutas territoriais que ceifaram a vida de muitos corações, e muitas pessoas, muitos corações, inclusive, se comprometeram a partir desses desvios, que levou, inclusive, que culminou na reparação posterior de alguns espíritos conhecidos. E nós temos essas informações aqui no livro, e nós vamos, ao longo dos capítulos, nos adentrar, lógico, e explorar muito mais essas informações. Mas ainda nesse contexto inicial, sobre a chegada, né, na verdade, a aparição de Jesus a Ismael, o momento em que convoca, né, esse coração a sua missão na Terra, o espírito de Humberto de Campos, ele nos conta, ele continua nos contextualizando, né, que ele fala que no além, né, na verdade ele nos contextualiza que naquele momento específico, nessa celebração, nessa comemoração que acontecia entre a terra e o céu, era possível visualizar a região dos pescadores humildes que conheceu os passos de Jesus, que havia sido transplantado igualmente para esse continente novo. Então aquela árvore magnânima do Evangelho que Jesus pessoalmente transplantou de Jerusalém ao Brasil, era não só a árvore, né, mas os frutos também que renderam. Então, era possível visualizar, afigurar-se essa imagem dos corações que estavam ali naquele envolvimento celeste, naquela celebração mesmo do acontecido.
E aí é interessante como o espírito de Humberto de Campos traz que na espiritualidade, né, no plano maior, ouviam-se as melodias evocadoras da Galileia. Então os cânticos de Jerusalém eram percebidos, né? Fecunda e agreste antes das lutas arrasadoras das cruzadas. Então era como se aquele fruto inicial que foi plantado antes das guerras, antes do que culminou, inclusive, na necessidade de expandir e de sair um pouco só, não se concentrar tanto ali na Galileia, sair, né, expandir esse continente para fora daquele espaço, que, de fato, como ele conta, né, devastou todos os campos, transformou num montão de ruínas, né? Antes disso, ele conseguiu captar essa essência dessas melodias evocadoras, né, desses cânticos que estavam ali em prol do Evangelho de Jesus. Então, ele nos conta também, nos traz esse contexto, né, que ao escolher o Brasil, né, para transplantar essa árvore do Evangelho, isso é muito importante nós interpretarmos com muito cuidado, com muito carinho, né? Nós sabemos um pouco, né, do que nós conhecemos da trajetória de Jesus, principalmente do que foi contextualizado e ditado pelo próprio espírito de Humberto de Campos na obra Boa Nova. Jesus tinha um compromisso de transformar os corações a partir da relação com Deus. Então, o compromisso de Jesus não era mudar a pessoa. É equivocado da nossa parte achar que o Evangelho deve nos mudar. Na verdade, nós devemos nos mudar por nós mesmos. O Evangelho ele é só um instrumento para isso. Jesus não quer que nós não sejamos nós mesmos. Ele só quer que nós entendamos com uma aceitação ativa, né, com resignação, o nosso verdadeiro propósito na encarnação. Então, por isso que nós temos que ter muito cuidado quando levamos para um campo de interpretação de que, por exemplo, a dor é boa. Não, a dor não é boa. Quando nós falamos a dor é amor, ou quando nós nos resignamos e aceitamos ativamente as nossas provas e as nossas expiações, na realidade, o que nos cabe aqui é compreender. E mesmo que nós compreendamos, aquilo ainda vai doer. Aquele processo ainda vai ser doloroso, a expiação ainda vai acontecer. Mas o fato de eu compreender e de principalmente eu dividir com alguém, né, com Jesus na nossa prece, com um amigo, com a família, com a nossa rede de apoio, com um terapeuta, enfim, com todas as pessoas que eu preciso e que eu posso dividir a dor, me faz também lidar com ela de uma forma que aquilo não me paralisa. Então, essa compreensão é muito importante porque essa transformação que Jesus quer de nós não é uma aceitação passiva, não é uma resignação cega. Pelo contrário, a própria doutrina espírita nos esclarece que a nossa fé é raciocinada. Então, se nós temos o crivo da razão, nós não temos o porquê de sermos rebeldes, de sermos revoltados, de sermos indignados, de sermos até mesmo chateados com Deus, o que muitas das vezes nós nos comportamos. Quando nós estamos diante de um problema, às vezes a gente se concentra mais especificamente em reclamar desse problema, em culpar Deus e literalmente às vezes o mundo, do que nós voltarmos para nós mesmos a compreensão do que esse problema pode, de fato, despertar em nós para nos transformar. Então, essa reflexão e esse ensinamento, né, quando Jesus escolheu o Brasil para transplantar essa árvore do Evangelho, ele nos deu essa missão de transmitir ao mundo a sua mensagem, de levar na simplicidade que o brasileiro tem, desde da sua origem, os seus povos tradicionais, com a sua cooperação, com seu afeto, né? Levar a sua conduta, né? Vivenciando tudo aquilo que ele ensinava. E ele mostrou também, através dessa convocação do Brasil enquanto coração e pátria do Evangelho, ele nos mostrou como ele deseja que a sua missão seja cumprida, através do exemplo. Então, esse movimento que Jesus fez de transplantar essa árvore magnânima não foi simplesmente um ato porque o Brasil tinha
uma característica específica, não. É principalmente porque se a gente encontra no brasileiro, né, na nossa nação, a gente encontra o tamanho da pluralidade. Se a gente for pensar bem, aqui no Brasil, do norte a sul, nós temos um pouco de cada espaço do mundo. Nós temos pessoas diferentes, de raças, de cor, de crença, de tradição. Então, a pluralidade do Brasil representa, sim, um coração do mundo, representa um pedaço desse mundo. Então, essa é uma das principais noções que nós temos que ter e relembrar, né, recapitular que a mensagem de Jesus não é uma religião específica, não é uma crença maior ou menor do que a outra. A mensagem de Jesus é sobre o amor, né? Então, nesse momento em que o espírito de Humberto de Campos traz essas claridades e nos conta que se fazia presente ali uma alegria paradisíaca, né, em todas as almas que comemoravam de fato o advento da pátria do Evangelho. Ele nos conta nessa parte que esse advento era comemorado por todas essas almas queridas e foi quando Jesus se fez presente nessa Assembleia Augusta, né? Então ele nos narra que, de uma forma muito bonita, muito poética, como a figura do mestre se fez presente, dizendo assim: complacente sorriso lhe bailava os lábios angélicos e suas mãos liriais empunhavam largo estandarte branco, como se um fragmento de sua alma radiosa estivesse ali dentro, transubstanciado naquela bandeira de luz que era o mais encantador dos símbolos de perdão e de concórdia. E cabe aqui a gente fazer algumas interpretações importantes, né? Uma bandeira branca em uma guerra é um pedido de paz, é um pedido de trégua. O mundo estava passando por várias modificações, principalmente pegando, né, o histórico dos próprios cristãos que foram perseguidos e depois alguns equivocados revidaram nas guerras sanguinolentas das cruzadas. Jesus traz essa bandeira, esse estandarte, né, e o espírito de Humberto de Campos bem aponta, né, como se um fragmento da alma dele estivesse ali dentro. Então, essa bandeira branca, ela não simbolizava somente a paz, somente a trégua. Simbolizava um novo começo. E é por isso que ele se fez presente pessoalmente para entregar esse estandarte de perdão e de concórdia, para repassar como um bastão, como um início de uma nova era, de um novo momento. E é interessante porque nesse momento o mestre amigo Jesus, ele vai se dirigir a um dos mais elevados mensageiros do orbe terrestre, a um coração que inclusive vai ser muito presente nos próximos capítulos, que nós vamos conhecer com muito mais profundidade, mas que o espírito de Humberto de Campos nos narra que em meio a esse divino silêncio da multidão espiritual, a sua voz ressoa com uma doçura. E aí a gente só consegue imaginar, né? Depois dessa explicação, né, desse contexto, imagina a presença de Jesus, a voz doce que antes ecoava no deserto e agora está ali presente, está ali se fazendo presente naquelas almas maravilhosas que comemoravam essas mudanças, essas transformações, e ele convoca então esse mensageiro, né? Esse personagem, um dos principais, que inclusive é um contexto que nós vamos trazer mais à frente, que até pouco tempo atrás, né, com as mensagens ditadas pelo coração de Divaldo Franco, já nos trouxe muitas outras claridades e que cabe a gente contextualizar algumas mensagens mais recentes que nós temos aí dos espíritos amigos que nos esclarecem ainda mais. Então, nós vamos fazer algumas contextualizações mais à frente sobre as mensagens desse coração que é o Ismael. Então, Jesus convoca Ismael, e ele fala assim para Ismael, e aqui a gente traz esse recorte da fala, porque é muito importante, é muito bonito, inclusive, algumas partes que me tocam muito, me emocionam muito, porque a gente fica imaginando, né? A gente tenta se colocar ali no lugar, nem consegue, né? Mas a gente tenta se colocar no lugar de Ismael sendo convocado pessoalmente por Jesus, né? E ele fala assim: Ismael, manda o meu coração
que doravante sejas o zelador dos patrimônios imortais que constituem a terra do cruzeiro. Olha que missão importante a de Ismael. Cuidar, né, zelar da terra do Brasil, zelar desse país. E assim, o cuidado, né, o afeto que esse amigo, esse anjo querido tinha que ter ali, que despontar, era demarcado por muitos desafios. E aí Jesus fala sobre isso. E ele fala: recebe-a nos teus braços de trabalhador devotado da minha seara, como a recebi no meu coração, obedecendo às sagradas inspirações de nosso Pai. Então ele entrega a terra do cruzeiro, ele entrega o Brasil a Ismael, falando como trabalhador devotado. Então a tua missão aqui é dentro do teu trabalho enquanto espírito, enquanto anjo protetor de uma terra, né? E aí ele fala que essas inspirações são divinas, né? E ele continua convocando o coração. No que ele diz: reúne incansáveis falanges do infinito que cooperam nos ideais sacrossantos de minha doutrina. É interessante porque o espírito de Humberto de Campos ele vai trazer esse contexto em que Jesus vai falar, inclusive, dessa árvore que seria transplantada, né? Que seria a própria paisagem, na verdade, dilatada do Tiberíades, aquele momento crucial da implementação do Evangelho do Reino, em que os homens acabaram por quase aniquilar na voracidade de carnificina, como ele diz, em que as guerras levaram à quase extinção do cristianismo. Então ele continua falando, né? Reúne essas incansáveis falanges, todos esses corações que estão dedicados a continuar com essas mensagens, que cooperam nos ideais sacrossantos da minha doutrina, que são os trabalhadores divinos, né? Os próprios mensageiros, os emissários, os corações que se dedicam a continuar essa missão. E inicia desde já a construção da pátria do meu ensinamento. Então ele está convocando o Ismael, enquanto zelador desse patrimônio, né, enquanto cuidador da terra, exatamente para acompanhar esse desenvolvimento. E aí ele fala: para aí transplantei a árvore da minha misericórdia e espero que a cultives com a tua abnegação e com o teu sublimado heroísmo. E olha que interessante, né? O espírito de Humberto de Campos traz essas palavras de Jesus direcionadas diretamente a Ismael. E Jesus coloca para Ismael uma expectativa. Ele deposita em Ismael um desejo, uma necessidade. Ele fala: para aí eu transplantei a minha árvore da misericórdia. Eu fiz a minha parte, Ismael. Agora é contigo. Ele fala: espero que a cultives com a tua abnegação e com o teu sublimado heroísmo. E é como se ele desse uma receita. Quando a gente recebe uma plantinha, eu sou muito de cuidar de planta, né? Eu gosto de cacto, de plantinha que é fácil de cuidar, né? Que tem que regar ali a cada 2, 3 dias, porque às vezes eu esqueço. Mas quando a gente ganha uma planta, ou a gente compra, ou a gente adquire uma planta, a gente tem que saber como é que a gente tem que cuidar dela. A gente tem que saber como é que é a rega, quanto tempo eu tenho que trocar aquela terra, como é que ela se fertiliza mais, ou como é que eu posso prejudicar se acontecer dela adoecer, o que eu tenho que fazer para cuidar dela, para ela não morrer. Então, Jesus fez isso com Ismael. Falou: olha, eu já fiz a minha parte, está aqui uma mudinha da minha planta. Na verdade, ele não fez nem só a mudinha, ele deu a árvore toda. Ele falou: ó, eu já plantei aqui essa árvore, agora eu quero que tu cuide dela. Então, tu tem que cultivar com o quê? Como é que tu vai regar essa árvore? Ele fala: a tua abnegação, o teu devotamento, a tua aceitação, a tua compreensão da tua missão e o teu sublimado heroísmo. Porque é necessário muita coragem para enfrentar todas as adversidades, todos os desafios que estão por vir.
Então, ele tá explicando para Ismael como ele tem que cuidar dessa árvore, essa plantinha que acabou de ser depositada ali naquele momento. E aí é como se ele usasse, a gente já viu nos estudos anteriores, o símbolo da árvore, né? Como é importante a gente compreender isso também. É como se ele usasse desse símbolo para explicar que o crescimento continua. Que não é porque ela já foi transplantada, que ela está ali inteira, que ela parou de crescer. Né? E ele continua falando para o coração, para Ismael. Ele fala assim: guarda este símbolo da paz e inscreve na tua imaculada pureza o lema da tua coragem e do teu propósito de bem servir a causa de Deus. Só essa parte aqui, gente, a gente já poderia encerrar a aula, né? Como a gente sempre percebe, assim, tem uns ápices, né, da leitura de Humberto de Campos, mas é muito bonito como Jesus convoca Ismael. Esse símbolo da paz que inscreve na imaculada pureza o lema da coragem e do propósito de bem servir. Esse é o Evangelho. Ponto. Isso é o Evangelho. Mas ele continua. Aí ele fala assim: sobretudo, lembra-te sempre de que estarei contigo no cumprimento dos teus deveres, com os quais abrirás para a humanidade dos séculos futuros um caminho novo mediante a sagrada reviviscência do cristianismo. A gente precisa de uma legitimação maior do que essa? Acho que não, né? Realmente Jesus aqui, além de dizer para o amigo Ismael, que era aquele anjo querido que estava ali se comprometendo naquele momento em transformar o Brasil, em participar das mudanças que viriam, ele ainda fala assim: eu estarei contigo a todo momento, sempre estarei contigo, no cumprimento dos teus deveres, caminhando contigo ao teu lado. Né? Então, ele fala do compromisso de Ismael também para o futuro, porque realmente todas os desdobramentos que nós temos aí, por exemplo, do próprio cristianismo no Brasil, e até hoje nós vemos essas mudanças, elas foram colhidas um tempo depois da chegada dos portugueses, um tempo depois das expansões dos estados, das mudanças que nós temos, que nós vamos ver ao longo da leitura. Então, ele preparou o espírito, o anjo Ismael, depositando a ele esse compromisso. Né? Então, essa segunda parte, na verdade, da fala, né? Guarda esse símbolo da paz e inscreve na tua imaculada pureza o lema da tua coragem e do teu propósito de bem servir. Esse é a convocação real de Ismael. Mas ele continua, e nessa parte é muito importante a gente contextualizar, porque, de fato, banhado em lágrimas, né, de reconhecimento, né, o espírito de Humberto de Campos, ele nos conta que esse momento é muito, muito emocionante, né? Então ele fala assim: banhado em lágrimas de reconhecimento, e como se entrara em ação o impulso secreto de sua vontade, Ismael recebe o lábaro bendito das mãos compassivas de Jesus, e agora a bandeira branca carrega uma insígnia. E o espírito de Humberto de Campos nos fala que, como uma tinta celeste ali, inscreveu naquele momento o lema imortal, que é Deus, Cristo e caridade. Então, naquela bandeira branca que Jesus carregava como símbolo da paz, como símbolo da trégua, né, ele inscreve com uma tinta celeste e com certeza indelével, que nunca sai, Deus, Cristo e caridade. E o espírito de Humberto de Campos, ele vai nos trazer a informação de que nesse momento todas as almas ali reunidas entoavam um cântico melodioso e intraduzível à sabedoria do Senhor do Universo. Então, é como os anjos cantam, né? Nós não sabemos, nós não temos às vezes nem o merecimento para conhecer os cânticos angelicais. Mas ele nos traz essas informações e a gente pode imaginar, sim, por que não, né? E ele fala que são vibrações gloriosas da espiritualidade que se elevam pelos espaços ilimitados, louvando o artista inimitado,
inimitável, o matemático supremo de todos os sóis e de todos os mundos, que é Deus. Então, olha que mensagem maravilhosa, né? A espiritualidade comprometida e celebrando, né, alegre, eufórica por esse momento, consegue naquele momento também agradecer da sua forma, do seu jeito, que é etéreo, né, que nós não conseguimos captar na sua essência, porque de fato é intraduzível para nós, dentro da nossa questão, na nossa condição material, escapa muitas vezes até a palavra que a gente possa usar. E aí, nesse momento, o espírito de Humberto de Campos, ele vai nos contar que Ismael, então, vai descer à Terra e é onde ele vai estabelecer a sua oficina, né? O seu trabalho vai ser legitimado. Então, nós vamos continuar a partir daqui, na próxima aula, nessa imersão, conhecendo um pouco mais desse espírito, desse anjo Ismael, que nesse momento vai também nos contar essa sublime história comprometido ali desses degredados. E no próximo capítulo, na próxima aula, na realidade, nós vamos conhecer o contexto desses degredados. Então eu já deixo aqui o meu beijo carinhoso. Aproveito para fazer aquele pedido, deixe os comentários, as dúvidas, as reflexões, que em breve nós nos encontraremos para a nossa live. Deixo aqui novamente meu beijo carinhoso e até a próxima, se Deus quiser.